Olá, alunos da C31, bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa plataforma. O professor Anderson de volta com vocês para a gente fazer uma aula para amarrar tudo isso que a gente viu sobre o triângulo retângulo até agora e sobre o teorema de Pitágoras. Tá? Então vamos fazer um resumão dessas aulas, começando pelo triângulo retângulo. Que vai ser aquele triângulo que tem um ângulo reto. Eu vou colocar esse ângulo reto assim, que aí a gente já fixa essa ideia de que o ângulo reto ele não precisa estar, desenhando o triângulo assim. E esse triângulo retângulo sempre metade de um retângulo, né? Se eu quiser montar um retângulo nele, basta colocar ele refletido sobre a hipotenusa, a gente monta um retângulo, ok? Eu tenho no triângulo retângulo os três vértices normais de um triângulo. Eu vou colocar o B para cá, porque os livros mostram o B para o lado de cá sempre, então eu vou manter o padrão dos livros, tá? Já que a gente está tendo aula virtual e não a nossa da sala de aula normal. E esse triângulo retângulo tem três lados que a gente vai nomear hipotenusa o ângulo oposto, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto, certo? A hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto, e os lados B e C a gente vai chamar de catetos, que são os lados adjacentes, que estão juntos ao ângulo de 90 graus. Então, os dois lados que formam o ângulo de 90 graus, que são adjacentes ao ângulo de 90 graus, eles formam o ângulo são chamados de catetos, certo? O que a gente sabe a partir disso? Que existe um teorema do Pitágoras que diz que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados desses dois catetos. A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados desses dois catetos. E assim, a partir deste teorema, a gente consegue calcular um valor tendo os outros, certo? E tem como avançar isso e fazer faltando 2 e transformar isso em equação, e dá para fazer um monte de coisa. A gente está lidando com o básico aqui, já que a gente está num ano atípico, tá? Então, hipotenusa, catetos, ela ao quadrado, é a soma dos quadrados daqueles dois caras ali. A gente fez bastantes atividades disso, resolveu problemas disso, encosta a escada, puxa o fio,
certo? Tem até meme lá de... Saiu um meme que eu vi bastante esse ano, que era uma imagenzinha de uma galera caminhando assim. E aí vem um cara caminhando por aqui e diz, ah, lá vem o Pitágoras. Né? Porque ele está fazendo o caminho mais curto, ele está fazendo o caminho pela hipotenusa, né? Então, assim, isso aqui é a base do que a gente começou. E a partir desta base, a gente começou a ver as relações métricas. E agora que a gente está no nosso resumão, eu vou mostrar essas relações métricas para vocês, todas separadinhas, bonitinhas, para a gente ter esse resumão bem feito, bem organizado, bem fácil de acessar. Tá? Então, nós temos lá o nosso triângulo retângulo. A, B e C. Hipotenusa, cateto e cateto. E nesse triângulo retângulo, minha régua se grudou no quadro, acreditem, deu. E nesse triângulo retângulo, a partir, deixa eu marcar ali o ângulo reto, né? A partir do vértice do ângulo reto, a gente pode marcar perpendicular à hipotenusa a altura H deste triângulo. A altura H deste triângulo separa a minha hipotenusa em duas partes, que a gente vai chamar de M e N. Por exemplo, Q10, 3 e 7, ou 4 e 6, ou 3,5 e 6,5, não importa. Divide em dois pedaços. Vai ficar um pedaço para o lado de cá, um pedaço para o lado de lá. E aí eu mostrei para vocês, por comparação, como é que a gente encontra essas relações métricas. Mas é claro que vocês não vão querer ficar, né, fazendo toda aquela comparação toda vez que vocês precisam dessas relações métricas. Vocês precisam de um jeito de lembrar delas rápido. E esse jeito de lembrar rápido é o que eu vou colocar no próximo quadro. Dá um pausezinho aí e eu já volto. Vamos marcar aqui então uma maneira de enxergar essas quatro principais relações que a gente viu nas aulas, analisando as situações e chegando a algumas conclusões. Tá? Nem sempre a gente vai ter tempo de analisar todas essas situações, entender, marcar, todas essas coisas. Então é bom que a gente arranje uma maneira de lembrar disso. E a melhor maneira de lembrar disso é a seguinte, tá? Eu tenho aqui a reprodução desse meu triângulo retângulo 4 vezes, tá? Aí eu consigo enxergar as 4 principais relações que a gente precisa. A primeira, aqui no caminho da esquerda. Tá? Ih, minha cadela ficou louca. Ó, o cateto ao quadrado, ele é sempre a projeção aqui na altura vezes a hipotenusa. Então, a altura divide a hipotenusa em duas partes. O cateto, ele é sempre a parte que ficou dividida para o lado dele vezes a hipotenusa. O cateto ao quadrado, a parte que ficou dividida para o lado dele, vezes a hipotenusa. A mesma coisa acontece do outro lado, ó. O cateto ao quadrado vai ser a parte que ficou dividida para o lado dele, vezes
a hipotenusa. Certo? Então, sempre que eu enxergar o cateto, esse pedaço e o valor da hipotenusa inteira, eu consigo calcular essas informações. Eu tenho lá o cateto, tenho a hipotenusa e eu quero saber de que maneira a altura vai dividir a hipotenusa. Eu tenho como calcular, eu tenho como calcular o valor desse n. Eu tenho essas três informações e preciso calcular como o cateto divide, como a altura divide a hipotenusa. Eu tenho como calcular este valor através desta relação. Tá? A terceira relação que a gente viu foi a relação que dá para ver tanto por comparação quanto pelas áreas. E para enxergar as áreas, eu tenho que enxergar as duas maneiras de base e altura. Uma das maneiras de base e altura é com os dois catetos. A outra maneira de enxergar base e altura é com a hipotenusa e a altura. É o desenho do T, lembra? Então, eu sei que o produto dos catetos, B vezes C, é igual a hipotenusa vezes a altura. O produto dos catetos é igual a hipotenusa vezes a altura. Ok? E a última relação que a gente viu foi a relação dentro da circunferência. Que se eu considerar a hipotenusa como diâmetro de uma circunferência, eu sempre terei um triângulo retângulo e consigo demonstrar que a altura ao quadrado é o produto desta separação. Então eu tenho que a altura ao quadrado é o m vezes o n. E eu consigo desenhar, calcular e encontrar a minha altura a partir deste produto. Olha só. Com isso, a gente tem resumidas as últimas 6 aulas. As últimas 6 aulas estão resumidas aqui em 5 fórmulas. E a gente consegue resolver qualquer problema, mas qualquer problema, se a gente entender essas 5 fórmulas e o uso delas. Tranquilo? Eu espero que presencialmente a gente possa fazer mais atividades, mais exercícios para enxergar. Quando vocês tiverem dúvida, a gente poder ver outros exercícios, poder ficar variando, porque nessa relação aqui, que vocês não tem como me perguntar, mas eu não entendi a aplicação específica desse, eu não tenho como fazer essa troca com vocês. Esse é um assunto que fica muito no ar quando a gente está tendo essas aulas EAD. Mas eu peço para vocês para tentar gravar isso aqui. As 5 fórmulas e como a gente chega nelas. Se vocês tiverem isso em mente, depois a gente consegue deslanchar. Certo? Eu sei que é difícil, é um assunto complicado para ter EAD, em que a gente não tem essa troca pessoal. Mas com essas 5 fórmulas, o Teorema de Pitágoras mais essas 4 relações, a gente consegue deslanchar quando a gente sentar para fazer a atividade. Conto com vocês. Faz esse resumo, deixa ele lindão no caderno, faz uma foto dele e me manda. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Não tem atividade, hein? Ficaram bem. Ó o pause.